Olá! Hoje, 2 de julho de 2015, estamos realizando a transmissão e gravação desta escola interativa nas dependências do Departamento de Formação dos Profissionais da Educação. Esse evento dispõe sobre a execução da agricultura familiar nos estabelecimentos estaduais de ensino e aborda as normas para o recebimento, armazenamento e lançamento no sistema merenda. Para compor a mesa estão presentes Maria Stolarski, da Diretoria de Infraestrutura e Logística, e Marineiva Ita Moreira, da Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar. A mediação deste evento será realizada por Mônica Aparecida Macedo Golba e Andréia Brujinski. Eu, Andréia Costa e Silvio Turra realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos vocês um ótimo evento. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Márcia, hoje eu respondo pela Diretoria de Infraestrutura e Logística e eu e a Marineiva viemos conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema merenda e o controle nas aquisições da agricultura familiar. Como a Andréia já mencionou, a Andréia Brujinski e a Mônica Golba estão na mediação e estão também acompanhando essa transmissão. Bom, pessoal, então, para a gente iniciar, a gente vai fazer uma rápida contextualização. Hoje, a gente espera estar com as escolas de Estado e os técnicos dos núcleos regionais de educação acompanhando essa escola interativa, que realmente tem o objetivo de deixar vocês mais sintonizados com as recomendações necessárias para o recebimento e o controle. Bom, hoje no Paraná, a gente está atendendo 1.200.000 refeições por dia, todos os 399 municípios, mais ou menos 2.700 escolas e pontos alternativos, e dentre essas a gente está atendendo 19 colégios agrícolas, 25 escolas integrais, 37 escolas indígenas e 607 escolas com mais educação. Deixa eu voltar aqui. As principais características do atendimento da alimentação escolar são essas aqui. Aquisição centralizada, então, na verdade, com o recurso, a gente faz aquisições através de pregões eletrônicos e as chamadas públicas eletrônicas para aquisição de gêneros da agricultura familiar também de uma forma centralizada. As compras da agricultura familiar, elas são uma novidade no país e acontece no estado do Paraná desde 2010. E hoje o estado é referência em chamada pública eletrônica, na verdade é o único estado que faz chamada pública eletrônica, e a gente até ganhou uma premiação nacional pelo desenvolvimento dessa ferramenta que possibilitou colocar e disponibilizar os produtos da agricultura familiar em grande parte das escolas paranaenses. Além disso, a gente também trabalha com uma garantia da qualidade e sanidade dos alimentos. O que isso quer dizer? Que, na verdade, aquelas aquisições centralizadas, aqueles produtos que nós compramos através de pregão eletrônico, eles passam pelo controle de qualidade para que a gente possa garantir realmente a qualidade desses produtos que vão para as escolas. E da mesma forma, a gente está iniciando a fazer o controle de qualidade dos alimentos da agricultura familiar para verificar realmente se esses alimentos estão dentro do padrão necessário para compor a alimentação dos nossos alunos. Hoje, a gente tem uma grande variedade de produtos. Então, entre as aquisições centralizadas, os produtos que nós compramos através de pregão eletrônico e as compras da agricultura familiar, a gente distribui uma média de 150 produtos diferentes para as escolas durante o ano. Isso proporciona uma qualidade inquestionável, e muitas escolas realmente, a grande maioria das escolas demonstra a satisfação em relação à qualidade da alimentação em nossas escolas. Para que a gente possa fazer esse atendimento de diferentes escolas, a gente já há algum tempo vem trabalhando com programações diferenciadas. Então, a Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar, ela dispõe de 9 programações diferenciadas e as escolas fazem a opção da programação que melhor se adequa à sua realidade. Com isso, realmente, a gente consegue fazer um ajuste bem fino com relação às características da nossa programação e as características de cada escola.
Ponto, sim, que foi bem interessante também, né, que foi introduzido a partir de 2012, foi a inclusão de carnes congeladas, né, com entrega ponto a ponto. Então, todas as escolas do estado estão recebendo as carnes congeladas, e isso realmente trouxe também muito mais qualidade para a nossa entrega. A gente tem as embalagens institucionais, com os produtos que são sinalizados como merenda escolar, venda proibida, para que realmente a gente minimize qualquer desvios da escola. A gente tem o kit de servimento em aço inox, né, para alimentação escolar, que também garante uma qualidade maior com relação à qualidade do utensílio que vai servir a merenda. E a gente também está com um controle eletrônico de todas as etapas do processo. Então, na verdade, em 2014, a gente fez a introdução do app eletrônico, então as escolas puderam sentir mais de perto, né, o controle, mas o nosso planejamento, né, e o nosso sistema, ele contempla desde o cadastro na escola, né, a programação, o recebimento dos produtos no nosso armazém aqui, o controle de qualidade, o controle dos contratos, né, da execução dos contratos, até chegar, né, a liberação, a distribuição, a agricultura familiar, a chegada da agricultura familiar, que na verdade acontece no dia a dia da escola, né, e depois a Marineiva vai comentar um pouquinho mais dos passos que a escola precisa fazer e dos passos que o núcleo precisa fazer, né, para que realmente a gente tenha um acompanhamento mais fiel de todo o processo. A gente tem avaliações contínuas que acontecem durante né, todos os anos, para a gente ouvir a escola e verificar como é que está sendo o atendimento, né, para que a gente possa fazer as correções e os ajustes necessários. A gente está fazendo um monitoramento nutricional também desde 2010, e a gente tem projetos de educação nutricional, que em outras oportunidades a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais. Então, resumindo, hoje o suprimento, né, das escolas com relação à alimentação escolar, ele se dá de 3 formas. Uma, né, são aquelas remessas, aquela que está ali sinalizada em amarelo, né, são as entregas que a Secretaria de Educação faz, né, dos gêneros não perecíveis. Então, em média, né, e nesse ano a gente vai ter 4 remessas durante o ano, né, de produtos não perecíveis. Nós temos aí as entregas, né, em verde ali sinalizado da agricultura familiar, onde a gente faz a chamada pública da agricultura familiar, né, e as cooperativas e associações que foram classificadas, elas fazem a entrega diretamente nas escolas, e o que está sinalizado ali em vermelho, né, que é a entrega dos congelados, que é entregue ponto a ponto, ou seja, diretamente nas escolas, pelo fornecedor vencedor do pregão eletrônico. Bom, gente, hoje, esse aqui é o nosso cenário do atendimento da agricultura familiar no estado do Paraná. Então, a gente ainda não conseguiu pintar o mapa, como a gente sempre menciona, mas a gente já está com grande parte, né, dos municípios atendidos. Então, dos 399 municípios, hoje o atendimento da agricultura familiar, ele está em 387 municípios. Então, a gente ainda está com falta de cobertura neste ano de 12 municípios. E a gente tem trabalhado junto com o pessoal da Emater, né, para que realmente a gente consiga, no ano que vem, levar a agricultura familiar a todos os estados do Paraná. Bom, vamos voltar aqui. E esse aqui, gente, é o nosso mapa dos alimentos orgânicos. Então, na verdade, um outro diferencial que nós temos é que grande parte, mais ou menos 25% da quantidade de toda a nossa contratação, ela acontece com alimentos orgânicos. E hoje os alimentos orgânicos, eles estão presentes em 92 municípios. Isso é um ganho de qualidade bastante importante na alimentação escolar, né? Esses alimentos trazem mais saúde, né, para os alunos, trazem mais segurança para o meio ambiente, porque na verdade são alimentos mais limpos, né, e realmente toda a sociedade acaba ganhando com essa situação.
Só que, na verdade, para que a gente possa colocar esses alimentos orgânicos, a gente despende 30% a mais em relação aos produtos convencionais. É uma situação que realmente a gente tem discutido bastante com o governo federal, para que realmente, considerando o grande percentual de alimentos orgânicos que nós estamos colocando na alimentação, que a gente consiga também um repasse diferenciado para dar suporte a esse atendimento. Bom, esses aqui são os grupos dos alimentos que estão presentes na chamada pública. Essa chamada pública 01/2013 é a que está vigindo hoje, né? Na verdade, a gente está no segundo ano dessa chamada pública, e nela a gente contemplou 11 grupos. Então, a gente tem lá o grupo de frutas, sucos, cereais, feijões, carne, ovos, iogurte similar, leite, legumes e tubérculos, hortaliças e temperos, panificados e complementos. Então, o que a gente vai apresentar para vocês na sequência são os cuidados que o núcleo, né, e todas as escolas precisam ter na hora de realmente acompanhar. Porque, para nós, quando o alimento chega aqui na Codapar, né, que é o nosso armazém central, ele é muito mais fácil de nós controlarmos, porque todo o alimento chega ao mesmo tempo num único lugar. A entrega da agricultura familiar, ela é muito mais complexa, porque ela acontece diretamente em todas as escolas ao mesmo tempo. Por isso, né, a gente precisa, né, do acompanhamento fiel, né, e a atenção das escolas e do núcleo, para que realmente a gente tenha total segurança nesse processo, porque, na verdade, a gente está trabalhando com dinheiro público, e todos nós, né, que temos parte nesse processo, temos uma responsabilidade muito grande com relação à segurança de que esse alimento realmente está indo para a escola. Então, vamos lá. A Neiva vai começar a explicar para vocês agora, né, quais são as principais recomendações. Só queria, antes de a Neiva começar, recomendar para vocês, né, na verdade, todos os anos a gente faz a publicação de uma instrução normativa. Esse ano a gente não fez porque a do ano passado está bem interessante, né, ela ficou bem completa. E tudo isso que a gente está mencionando aqui, isso consta da instrução normativa 01/2014. E nessa instrução normativa, gente, 01/2014, né, é um documento de 35 páginas, né, mas é importante que quem não leu, leia. Porque, na verdade, ali a gente menciona sobre a importância, né, de que não são permitidas entregas retroativas, que o estabelecimento só pode receber os alimentos em boas condições. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar que realmente todo aquilo que está previsto na instrução normativa esteja sendo seguido, né, por todos, né, na escola e no núcleo regional. Beleza, gente. Boa tarde, o meu nome é Marineiva, eu trabalho mais diretamente com o sistema, né? Então, tem algumas recomendações para as escolas, que é bastante interessante, que cumpram para que a qualidade e o bom funcionamento na escola aconteça. A primeira coisa é imprimir a relação dos produtos contratados e afixá-la no local do recebimento. Então, se é a merendeira, se é a pessoa que trabalha na secretaria, que faz o registro no sistema, que essa pessoa imprima e coloque no local, e é muito importante a conferência desses produtos, tanto na qualidade quanto nas quantidades. Existe um percentual contratado, tantos quilos mês. Então, se passar 1 grama daquilo ali, o sistema não aceita o registro. Por isso é que deve ser conferido no ato da entrega a quantidade e a qualidade. Se o produto não está em condições de consumo, deve recusar e fazer a observação no romaneio, que é o controle de entrega que o entregador traz no momento. E conferir a quantidade registrada no romaneio e a contratada pelos produtos, que tem semanal, quinzenal e mensal. Essa é a tela que a escola vai usar para fazer o registro do recebimento.
né? Então, o endereço é merenda, né, .pr.gov.br, como consta ali em cima. Vocês vão entrar no PAF, que significa Programa da Agricultura Familiar, e consultar os produtos contratados. Então, vocês vão selecionar o chamamento 2 de 2014, que é o que está sendo entregue durante esse ano, o município a qual você pertence, o estabelecimento e o mês, né? Aí vocês vão imprimir a tabelinha em seguida, que vai aparecer, e afixar no local para conferir o recebimento. Então, aí aqui onde vocês vão registrar o recebimento. Também vai em PAF, escola, só que desta vez em recebimento dos produtos. Né? Vocês já consultaram a contratação, já imprimiram, já sabem o que tem para receber. Agora, a pessoa que é responsável pelo registro no sistema, que vai fazer essa etapa. E vai lá no registrar recebimentos dos produtos contratados. Também seleciona o chamamento, o município, o estabelecimento, a cooperativa que está descrita ali no romaneio e o mês de entrega. Então, suponhamos que foi março, vai selecionar março. A tabelinha logo abaixo é onde vocês irão registrar o recebimento, tá? Ali, vocês vão colocar a quantidade do produto, né, recebida. Por exemplo, recebeu polpa de fruta, vai colocar 10 quilos de polpa de fruta, ali já tem o valor, o próprio sistema vai calcular o valor, e vocês vão selecionar a qualidade, se ela é boa ou regular. E os produtos de recebimento mensal e quinzenal, vocês vão registrar a validade que consta no rótulo do produto. Os produtos semanais, que são frutas, verduras, como não vem determinado um vencimento e ela para ser utilizado durante a semana, já está no próprio sistema o vencimento para o último dia da semana, que é o sábado. Então, esses produtos semanais não há necessidade de registro de validade, só os quinzenais e os mensais. Essa é uma outra tabelinha, uma outra tela que também aparece para a escola, né? Que vocês vão aonde aparece o registro ali, né? Todos os produtos que vocês têm para receber e só vão assinalar o que realmente receberam, a quantidade exata. O sistema não aceita 1 grama a mais. Se colocar 180,5 e era só 180 que você tinha no sistema, ele vai acusar que ultrapassou a quantidade recebida. Por este motivo, é sempre o que consta no romaneio e no sistema, sempre conferindo um com o outro. E se a cooperativa entregar uma quantidade menor do que está previsto, o que vai acontecer? Se a cooperativa entregar uma quantidade menor do que o previsto, tudo bem, pode aceitar e até combinar com a cooperativa que complemente na semana seguinte. O que não pode é nunca além, porque senão vai ter que registrar para frente ou a cooperativa vai deixar de receber esse produto, porque nós não temos como fazer esse pagamento se não houver o registro exato. Na verdade, assim, pessoal, uma das coisas que é importante a gente ressaltar assim, existe um contrato com cada cooperativa e existe um empenho para cada cooperativa. Então, o que significa? Que, na verdade, existe um recurso estabelecido para cumprimento durante o ano. Se todas as escolas receberem uma quantidade maior do que está previsto, a gente não vai ter recurso para fazer o pagamento. Então, na verdade, esse é o nosso limite. Então, assim, por isso que é importante que as escolas recebam a quantidade certa, para não extrapolar o valor de empenho e realmente a gente poder fazer o pagamento justo, né, dentro do contrato, dentro do que está previsto em contrato. Essa quantidade, ela é adequada e ideal para o número de servimentos da escola. Muitas vezes a escola tem 2.000 alunos, mas
aponta para a gente lá no AP que serve para 400. Só 400 fazem a refeição. Então, a quantidade vai para o número de alunos que fazem a refeição, não pelo número de alunos matriculados. Aqui já é mais uma parte do núcleo, né, que depois das 4 entregas, 3 entregas mensais, a cooperativa pega a segunda via do romaneio que ela ficou e emite uma nota e vai levar para o núcleo fazer a conferência e encaminhar para Curitiba, para o financeiro e para o GAS, para fazer todo o trâmite de pagamentos. Então, as cooperativas têm que anexar junto da nota e as 5 certidões, uma certidão negativa de débitos municipais, que essa normalmente só a própria cooperativa consegue a emissão dela, ou ela busca na própria prefeitura, e daí a estadual, a federal, FGTS e INSS, existe um site que o próprio núcleo pode emitir, imprimi-la se acaso tiver vencida. Mas o normal é que a cooperativa já traga dentro da validade, junto das notas. Aí, para a conferência, os núcleos vão pegar todos os romaneios de cada município, fazer a soma total, e essa soma total tem que bater com o valor total da nota. E, além disso, conferir os dados na nota, que se a nota não tiver certos dados, não tem como ser paga. Então, tem os dados da cooperativa ou associação, né, o nome, razão social, o CNPJ contratado. No campo abaixo tem um quadrinho que onde pode ser colocado o mês de referência, o mês que foi a entrega, que aconteceu a entrega. O regime especial de circulação, ele vai no romaneio, que é um regime, um acordo entre Secretaria de Estado da Educação com a Fazenda, para que os agricultores, as cooperativas, possam fazer essa entrega sem emitir a nota fiscal a cada semana. Então, eles entregam com romaneio e no final do mês emitem a nota para a cobrança. E nesse romaneio deve constar o nome da escola, do município, a descrição do alimento que ele está entregando, quantidade, valor unitário e valor total por item e somatório da entrega. Muitas vezes acontece dele chegar lá com couve escrito no romaneio e entregar banana. Aí a escola nos liga: nossa, ele entregou banana, mas no papel está couve. Então, por isso, a necessidade da escola conferir no ato da entrega se o alimento que ele está entregando é o alimento correto, é o total unitário correto e, principalmente, o peso, a quantidade. Nem sempre o peso vão conseguir, mas mais ou menos dá para ter uma ideia, ou principalmente a quantidade, né? Quando é 10 pacotes, né, de salsinha, coisa assim, que confiram pelo menos a quantidade. Aí tem um campo de atesto, que vocês irão colocar a data de recebimento, nome completo da pessoa que está recebendo, RG, cargo ou função, assinatura e carimbo da escola. Por que tudo isso? Para que a gente identifique que realmente é a escola destinada e que recebeu. Que já aconteceu casos de ir em escola errada, é outra escola receber, e a que deveria ligar nos reclamando: olha, mas eu não recebi. E de repente chega um romaneio com carimbo de outra escola. Então, tudo isso tem que ser verificado corretamente e feito com bastante capricho. A cooperativa vai emitir esses romaneios em 13 vias, que a primeira vocês vão assinar, carimbar e fazer todas aquelas
passo a passo ali anterior, e a cooperativa vai trazer de volta, a segunda fica na escola, e a terceira fica na própria cooperativa. Assim, todos terão um controle do que foi entregue, da ata, a quantidade e tudo mais. Aí a primeira via, eles vão juntar todas, emitir a nota, e essa primeira via vai acompanhar a nota fiscal para o GAS em Curitiba, para o pagamento. E os núcleos devem, né, organizar esses romaneios, essas notas, de acordo com data de entrega, em ordem alfabética, e anexando a nota fiscal. Verificar se os itens constantes do projeto de venda aprovado são os mesmos e conferem com os itens entregues. Porque muitas vezes uma cooperativa entrega lá chuchu e ela não ofertou chuchu no projeto de vendas dela. Então tem sempre que verificar se o produto entregue consta do projeto de vendas daquela cooperativa. E nesse romaneio, na nota, deve ser utilizada a nomenclatura dos itens, conforme consta no projeto, se é orgânico, se é convencional, porque o orgânico e o convencional têm valores diferentes, né? E tanto no romaneio, quanto no comprovante de entrega, quanto na nota fiscal. Então, só é importante ressaltar, gente, mais uma vez, essa situação da nomenclatura, né? Na verdade, os órgãos de controle, eles sempre buscam essa situação, porque, na verdade, o que vai constar na nota fiscal e no romaneio deve ser a nomenclatura que está no edital, que está no projeto de venda. Então, assim, é importante, tanto para a escola quanto para o núcleo, acompanhar e verificar se aquela nomenclatura que está constando no romaneio e na nota fiscal são os mesmos, né, que constam do projeto de venda. Então, só um exemplo. A mandioca que consta do nosso projeto de venda é a mandioca descascada a vácuo. Então, na verdade, não adianta o cara colocar mandioca, né? Não adianta o cara entregar mandioca com casca, né? Então, tem que estar exatamente como está previsto no edital. Então, assim, o que consta no edital é mandioca descascada a vácuo. É essa nomenclatura que deve constar. Então, assim, esses detalhes, né, eles são muito importantes e, na verdade, os órgãos de controle, eles pegam muito no nosso pé e, assim, qual é a situação se a nota estiver errada? Tem que corrigir. Né? Então, é mais fácil para vocês que estão perto pedir a correção da nota do que chegar aqui para nós e a gente não poder fazer o pagamento porque a nomenclatura está errada. É muito importante esse detalhe. Cabe ao núcleo, né, conferir os valores dos alimentos, que tem uma tabela do chamamento 2014, que é a tabela de preço de 2015, que foi enviada a todos os núcleos. Se alguém não tiver, só nos pedir que a gente reenvia, né? E é importante esse valor, porque senão, chegando aqui, estiver errado, é o que a Márcia acabou de dizer. Temos que devolver as notas, refazer, aí é complicado, tem prazo para a cooperativa cancelar a nota, refazer outra. Então, se isso já vem resolvido, é tudo mais rápido, tudo mais organizado e mais certinho para a cooperativa também. O sistema merenda, né, tem uma parte que é a consultas gerenciais, que é onde os núcleos, a pessoa que faz a conferência das notas e dos romaneios, devem verificar se as escolas lançaram todos os produtos recebidos da agricultura, que é lá no endereço merenda, né, .pr.gov.br, consultas gerenciais. Se perceberem que a escola não lançou o recebimento, o núcleo deve cobrar da escola que se faça esse lançamento imediato. Essa é a página do sistema onde o núcleo vai fazer essa conferência. Também vai lá no PAF, Programa de Agricultura Familiar, consultas gerenciais, vai abrir aquela tela abaixo ali, a maior,
que também vai selecionar o chamamento 2 de 2014, o núcleo, o município. Não precisa selecionar estabelecimento. Você pode conferir estabelecimento um a um, mas é mais prático e mais rápido se você conferir todos. Aí a cooperativa, né, a cooperativa que você está com a nota na mão, o mês, não precisa selecionar se é orgânico ou convencional, e o recebimento, que é contratado e executado. Aí vai aparecer a próxima tela, que é onde você vai conferir se as escolas lançaram a quantidade exata, o produto correto. E a escola que não lançou, o núcleo deve cobrar que se faça isso imediatamente. Como hoje o nosso sistema da agricultura familiar está ligado ao PAF, esse lançamento deve ser semanal. O que você recebeu esta semana deve ser registrado dessa semana. Se você deixar para a semana seguinte, vai aparecer como produto vencido no AP e você vai ter que justificar o porquê que constou lá como vencido. A nota fiscal, a cooperativa deve fazer o fechamento de uma nota por município. Então, ele vai pegar todas as escolas daquele município, fazer a soma de todos os romaneios, a quantidade de quilos de cada produto e constar na nota. Tal produto, tantos quilos, né? E a cooperativa vai emitir a nota com o CNPJ da secretaria, que está ali abaixo, fazer a soma dos romaneios, ver se corresponde com o total da nota, colocar um carimbo de atesto do núcleo, que deve ser na frente da nota, no verso só quando não houver espaço, que muitas vezes as notas estão bem cheias, assim, não, acontece de não ter espaço na frente, então pode carimbar no verso. Só reforçando um pouquinho, gente, ali, esse trabalho de conferência do núcleo é muito importante. E a gente ainda tem observado que tem muitos núcleos só encaminhando as notas fiscais com o ofício. E isso não está correto. Então, na verdade, assim, no momento em que você está encaminhando, que você está testando, você está dizendo que aquilo está certo. E, na verdade, a gente tem pego, né, erros, né, de encaminhamento de notas que são acima do valor, né, notas abaixo do valor dos romaneios. Então, gente, é fundamental que vocês façam um checklist para verificar se todos aqueles passos, né, que a Marineiva comentou agora, estão sendo cumpridos. E, na verdade, assim, no começo parece tudo muito complexo, mas quando você verifica, faz um checklist, esse passo a passo, ele se torna bastante automático e, na verdade, todo mundo tem a ganhar com a segurança do processo. Então, só para vocês terem uma ideia, o próprio Tribunal de Contas, ele está acompanhando, né, essas entregas através do sistema da merenda. Então, assim, é importante que cada um faça a sua parte para que realmente ninguém tenha que responder por algum erro de registro, né, mais adiante. Então, é bem importante isso aí. O passo seguinte do núcleo, depois que conferiu toda a nota, fez o ofício de envio para a Secretaria de Educação, vai ter que registrar essa nota, né, no sistema também. Também lá no sistema PAF, vai lá em notas fiscais, recebimento, né, vai selecionar novamente o chamamento, o município, a cooperativa, o mês, e ali a data da nota fiscal. Quando você abre o sistema, automaticamente vem a data do dia, mas você deve alterar essa data pela data de emissão da nota fiscal. A data que deve constar ali na data nota fiscal é a data de emissão da nota, não a data do lançamento. Essa data de lançamento vai aparecer automaticamente em um outro campo para nós verificarmos aqui. O número da nota, né? Sempre colocar o número da nota o mais completo possível, o valor da nota, e daí ali no encaminhamento vocês vão colocar encaminhado ao GAS. O GAS vai preparar um processo
que é encaminhado ao financeiro para efetuar o pagamento. E lembrando sempre que nessa nota tem que vir todos os campos preenchidos, tudo corretamente. No campo de dados adicionais da nota, deve conter os dados bancários da cooperativa ou da associação, número da conta, qual o banco, se é Itaú, Banco do Brasil ou qualquer outro, né? O número completo da agência e da conta, senão o financeiro não tem como efetuar esse pagamento para a cooperativa. O município e o mês de referência. Emitir o ofício e anexar as notas e as certidões e encaminhar a sede de GAS. Bom, pessoal, essas eram as informações aí que a gente queria repassar para vocês. A gente fica à disposição para os questionamentos, né, que vocês tenham, né, e a gente espera que realmente essa escola interativa tenha colaborado para esclarecer um pouquinho mais, tanto as escolas quanto os técnicos dos regionais, né, sobre a importância do registro. Então, na verdade, assim, como a gente comentou, esse sistema da merenda, ele foi premiado em 2013 e em 2014 em concursos nacionais. Então, na verdade, assim, só que nenhum controle, nenhum sistema de transparência, ele funciona se as pessoas responsáveis pela inserção das informações não alimentaram, né? Então, é importante que todos tenham a consciência da importância do seu trabalho nesse papel. A gente só vai ter um trabalho bem feito se realmente, né, todas as escolas, todos os técnicos administrativos e todos os técnicos dos núcleos estiverem alimentando o sistema adequadamente. Entrou alguma pergunta para nós aí ou não? Como é que estão as coisas, Andréia? Esse checklist que a Márcia comentou, nós enviamos no início do ano, assim como os calendários, tabela de preços, tudo que vocês necessitam para o acompanhamento da conferência, tanto na escola quanto do núcleo. Mas se acaso alguém não tiver, é só mandar um e-mail lá na Agricultura Familiar que nós reencaminhamos. Na verdade, nós temos aqui alguns comentários, né? Comentário, aconteceu da cooperativa não entregar todo o leite, faltando 20 litros, né? Os litros que faltavam veio na semana seguinte, aí assinei o recebimento. É um comentário que ele fez, né? Acho que deve precisar reforçar, né, só como é que ela vai preencher isso no sistema, né, para dar uma reforçada nisso. Você pode registrar na semana seguinte esse recebimento junto com o normal da semana. O ideal seria que a cooperativa entregasse toda a quantidade da semana na própria semana, para que a escola possa organizar bem o cardápio, ter uma distribuição adequada, que consiga servir todos os alunos, porque se ela deixa de entregar a quantidade total na semana, isso complica na elaboração do cardápio. Na elaboração do cardápio. Mas acontecendo, né, existe como fazer esse ajuste. Pode registrar na semana seguinte, junto com o outro que chegou. Tem mais um comentário aqui, que é a respeito do recebimento do produto também. É importante conferir a nota com o recebimento do produto e as condições da qualidade dos mesmos. Então, é uma colocação também que ela fez. E uma outra situação, gente, assim, que é muito recorrente, porque, assim, é importante que as escolas, né, tenham conhecimento de que a gente está pagando por aquele alimento um preço justo, né? Então, assim, não se trata de doação. Então, não existe a situação de eu vou receber porque a cooperativa, né, está entregando, porque o pessoal é muito simples. Não existe isso, gente. Todas as escolas são responsáveis, tanto é que na hora de informar a qualidade do alimento, a gente não coloca ali que o alimento é ruim. Por que a gente não coloca essa condição? Porque, na verdade, o alimento ruim, o alimento péssimo, ele não pode ser recebido. A gente só pode receber um alimento adequado.
Só que, na verdade, a gente tem que ter também bom senso, porque, na verdade, muitas vezes também é uma situação muito subjetiva e, às vezes, as escolas não têm esse sentimento realmente em relação ao alimento. Mas uma das coisas que é muito claro, o alimento é fora de especificação, o alimento fora de maturação, o alimento, o pão embolorado, né, qualquer alteração visual, ele não pode ser recebido e não pode ser registrado. Tem uma questão aqui. Nós recebemos feijão carioca tipo 1, mas na verdade a qualidade do mesmo não é boa para quem enviou. Para quem enviou a reclamação, na verdade, a questão é essa. Para quem enviou a reclamação? Tá, então, na verdade, é importante que ela encaminhe, né, porque, na verdade, a gente colocou aqui, nessa última tela aqui, o e-mail, né, agriculturafamiliar@ceg.pr.gov.br, que é a nossa equipe. Mas, na verdade, só reforçando, né, se o alimento realmente não está adequado, ele não deve ser recebido. Mas, de qualquer forma, se a escola recebeu, ela deve informar, né, a agricultura familiar para a gente verificar o que está acontecendo, para a gente encaminhar o e-mail para a cooperativa para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Essa informação, de preferência num ofício, e se puder encaminhar fotos do produto também é interessante. Por enquanto nós não temos mais nenhuma colocação aqui. Então, tá bom. Bom, pessoal, então a gente só queria agradecer, né, as escolas que nos acompanharam, né, e as equipes dos núcleos regionais, e nos colocando mais uma vez à disposição para que vocês assistam, vejam. A gente está com a intenção de fazer um tutorial, né, que a gente em breve deve colocar para vocês também, fazendo um passo a passo, né, para que todas as escolas sintam maior facilidade na hora de registrar e para que também os núcleos tenham essa facilidade. E, mais uma vez, só reforçando a importância, né, do trabalho da escola e dos núcleos regionais, para que todo esse processo, né, continue crescendo, né, e com uma transparência bastante grande. Então, hoje, só para vocês saberem, né, a Secretaria de Educação, ela é referência em aquisição da agricultura familiar, e realmente esse trabalho é um trabalho que só foi conquistado, né, reconhecido com a participação das cooperativas, né, e dos profissionais da educação, tanto nas escolas quanto no núcleo regional. Muito obrigada a todos e boa tarde. Bom, nós chegamos ao fim desse evento. Queremos agradecer a participação de todos vocês, o envio de comentários, de dúvidas, né? Queremos lembrá-los que vocês podem acessar esta escola interativa. Basta acessar o ambiente Gestão Escolar no portal Dia de Educação ou o ambiente Educadores. Tem uma imagem, né, que está escrito Escola Interativa, e daí você pode acessar por ali. Você vai rolar a página abaixo da agenda e vai estar o ano de 2015, lá tem todas as webconferências, escolas interativas que foram realizadas. Então, por ali você pode acessar esta escola interativa e as outras que você desejar. Queremos agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e até a próxima oportunidade.